O céu parecia carregar o peso do mundo naquela noite. As nuvens escuras se acumulavam como se guardassem segredos prontos para desabar. E desabaram. Uma tempestade tomou conta das ruas vazias, alagando calçadas, calando buzinas e escondendo sob trovões os gritos que ninguém queria ouvir. Foi nesse cenário que ele a viu pela primeira vez. De longe, mal dava para distinguir se era uma mulher ou apenas uma sombra enrolada num cobertor molhado. Mas havia algo naquela imagem que não o deixou simplesmente virar o rosto. Talvez fosse o som fraco do choro que se misturava ao barulho da água caindo. Talvez fosse o jeito com que ela segurava o pequeno embrulho nos braços, como quem segura o que ainda resta da própria alma. Rafael nunca fora de se meter na vida dos outros. Dono de uma rede de empreendimentos agrícolas espalhados pelo país, ele estava acostumado a resolver tudo com distância e eficiência. Pagar, delegar, resolver. Mas desde que sua filha, Isadora, sofreu o acidente que a prendeu a uma cadeira de rodas, o mundo dele parecia andar em câmera lenta. A alegria que um dia preencheu aquela mansão havia desaparecido como a luz do sol quando as nuvens chegam. E naquela noite, ele voltava de mais uma tentativa frustrada de convencê-la a fazer fisioterapia. Tentava tudo. Psicólogos, terapeutas, aparelhos novos. Mas Isadora já havia desistido. E ele também, mesmo sem admitir. Foi o porteiro da guarita principal quem perguntou, ainda com hesitação na voz: "Senhor Rafael, tem uma moça do lado de fora. Está com um bebê no colo. Pediu abrigo por uns minutos. Disse que não tem para onde ir." A resposta era óbvia. O normal seria mandá-la embora, oferecer dinheiro, talvez. Mas Rafael olhou pela câmera de segurança e sentiu algo que não sentia há tempos: inquietação. Como se aquela imagem estivesse fora de lugar, como se pertencesse a outro tempo, outro mundo. Mas ela estava ali, e ele não conseguiu ignorar. Deixa ela entrar. Quando a mulher passou pelo portão de ferro, o segurança ficou sem palavras. O rosto dela estava coberto de lama, as roupas encharcadas grudavam no corpo, e mesmo assim, havia uma firmeza nos olhos castanhos, como quem já enfrentou tempestades piores do que aquela. O bebê dormia profundamente em seus braços, alheio ao caos. Rafael os observou da varanda da casa, sem saber o que fazer. Parte dele queria perguntar quem ela era, de onde vinha, por que estava ali. Mas a outra parte apenas abriu a porta e fez sinal para que entrassem. Ela não falou muito. Disse apenas que se chamava Clara e que só precisava de um canto seco até a chuva passar. Rafael mandou que preparassem o quarto de hóspedes e ofereceu comida. Ela agradeceu, mas recusou o jantar. Preferia alimentar o filho primeiro. Durante a noite, Rafael não conseguiu dormir. Havia algo de perturbador naquela presença repentina. Não parecia uma invasora, nem uma pedinte. Parecia alguém que já pertencia àquela casa, como se o destino tivesse dado um nó impossível de desfazer. No dia seguinte, ele foi acordado pelo som de risadas. Riu sozinho ao pensar que talvez estivesse sonhando. Mas não estava. Isadora estava rindo. Rindo de verdade. A risada vinha do jardim dos fundos, onde nunca mais ela havia pisado. Rafael desceu as escadas como um raio e, ao se aproximar, viu a cena mais estranha de sua vida. Sua filha, ainda na cadeira, mas com um sorriso que ele achava ter desaparecido para sempre, enquanto Clara fazia caretas, corria atrás do bebê e contava histórias que mais pareciam mágicas. E mais estranho ainda, Isadora respondia. Ela falava, participava, queria brincar. Rafael observou sem ser notado. Aquela mulher havia quebrado em poucas horas a muralha que anos de terapia não conseguiram tocar. O que ela tinha de tão especial? Por que sua filha confiava nela de forma tão rápida? Aquilo despertou nele algo entre o fascínio e o medo. Clara parecia natural demais naquele espaço, como se tivesse vivido ali a vida toda. E Isadora? Estava viva de novo. Pela primeira vez desde o acidente. Mas Rafael não confiava fácil. Resolveu investigar. Mandou um dos seus funcionários de confiança tentar descobrir algo sobre aquela mulher. Quem era? Por que estava sozinha com um bebê na rua? Será que havia fugido de algo? Tinha antecedentes? Ele precisava saber. Mas os resultados não traziam respostas, apenas mais perguntas. Clara não tinha registro fixo. Mudava de endereço com frequência. Não possuía familiares próximos. Apenas um histórico de empregos como cuidadora e, curiosamente, com excelentes referências. Mas sempre sumia do mapa de uma hora para outra. Enquanto isso, a rotina da casa mudava. Clara,
mesmo sem ser solicitada, começou a ajudar com os afazeres. Cozinhava com talento, arrumava as coisas com cuidado, organizava livros esquecidos e, mais do que tudo, criava um vínculo com Isadora que só crescia a cada dia. A menina começou a aceitar exercícios simples, brincadeiras que envolviam movimentos leves, pequenas tarefas que antes ela se recusava até a olhar. E Clara sempre fazia tudo parecer um jogo, nunca uma obrigação. No fim daquela primeira semana, Rafael já não sabia mais quem era o estranho na própria casa. Se era Clara ou se era ele. Sentia-se dividido entre a razão e o impulso. Algo naquela mulher o desarmava, o desafiava. Ela não pedia nada, não se queixava. Mas a presença dela causava um incômodo bom, como aquele frio na barriga antes de algo importante acontecer. O problema é que Rafael sabia. Pessoas assim não aparecem por acaso. E o que o destino dá fácil, pode tirar num piscar de olhos. Rafael começou a observar Clara com mais atenção do que gostaria. Não era apenas desconfiança. Era algo mais profundo. Um tipo de admiração que ele se recusava a admitir. Ela tinha uma forma delicada de se mover pela casa, como se respeitasse cada espaço, cada silêncio, cada dor que ali morava. Não invadia, não forçava, apenas se encaixava. E esse jeito sutil, quase invisível, fazia com que tudo ao redor dela mudasse. Até mesmo o ar parecia mais leve quando Clara sorria. Certa tarde, enquanto voltava da área externa, Rafael ouviu um som abafado vindo da sala de música. Era uma canção suave, tocada no velho piano que estava coberto de poeira desde o acidente. Seu coração acelerou. Ninguém mais tocava naquele instrumento. Nem ele. Entrou devagar, e o que viu o deixou sem fala. Clara estava ao lado de Isadora, os dedos da menina sobre as teclas, e os dela, guiando suavemente cada nota. Não era uma melodia perfeita, mas era viva. Era real. Era um recomeço. Você sabia que ela tocava? Clara perguntou, percebendo sua presença sem se virar. Rafael balançou a cabeça. Sua voz não saiu. Às vezes, só falta alguém acreditar que a gente ainda pode. Ela completou. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro dele. Não eram só sobre a filha. Eram sobre tudo. Sobre ele também. Clara não estava apenas ajudando Isadora. Estava tirando todos eles de um tipo de paralisia que nenhum médico havia diagnosticado. No dia seguinte, Rafael decidiu ir pessoalmente à cidade conversar com um velho conhecido, dono de um centro de reabilitação. Queria saber se existia alguma possibilidade real de progresso para sua filha, caso ela voltasse aos treinos. O homem foi direto. A menina tem chances sim, mas o mais importante ela já tem: motivação. Sem isso, nenhum tratamento funciona. Você achou uma joia rara, Rafael. Não a perca. Rafael voltou para casa com a mente tomada por dúvidas e sentimentos misturados. Não sabia mais se estava com medo de perder Clara ou de tê-la demais em sua vida. Naquela mesma noite, uma cena selaria algo dentro dele. Chovia forte novamente. A energia oscilava, e a casa ficou brevemente no escuro. Rafael subiu as escadas preocupado e foi direto ao quarto da filha. Quando abriu a porta, viu Clara sentada no chão, segurando Isadora no colo, as duas rindo com uma lanterna acesa, inventando histórias malucas com fantoches de papel. Era o som da infância que ele achou que nunca mais ouviria. E ali, no meio da escuridão, algo nele se acendeu. Os dias seguintes passaram como um sopro. Isadora começou a tentar pequenas movimentações com o auxílio de Clara. Primeiro, apenas levantar-se da cadeira com apoio. Depois, equilibrar-se por segundos de pé. Os olhos de Rafael acompanhavam tudo com uma mistura de incredulidade e fé. Nunca tinha visto sua filha tão determinada. E isso era obra dela, de Clara. Até que chegou o dia que ninguém ousava imaginar. A manhã estava clara e quente. Rafael havia saído cedo para resolver pendências na fazenda. Quando voltou, já era quase hora do almoço. Entrou pela porta dos fundos sem avisar. O silêncio chamou sua atenção. Caminhou até a sala e parou sem conseguir dar mais um passo. Lá estava sua filha, de pé, trêmula, agarrada ao encosto do sofá. Clara estava ajoelhada ao lado dela, estendendo a mão. E então, Isadora deu o primeiro passo. Um só. Pequeno, vacilante. Mais um passo. Rafael caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. Chorava como uma criança. Não era só alívio. Era algo maior,
mais profundo. Era como se tivesse esperado aquele momento por toda a vida. Eu disse que ela podia. Clara sussurrou emocionada. Só faltava alguém que acreditasse junto. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. O coração dele estava em conflito. A gratidão que sentia por Clara já não cabia no peito. Mas junto com ela, vinha algo mais. Um sentimento que crescia a cada dia e que ele tentava sufocar. Amor. Era isso. Ele estava se apaixonando. Pelos gestos dela, pela força, pela luz que ela trouxe para dentro daquela casa. E isso o assustava. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer atitude, o passado bateu à porta. Uma mulher apareceu na portaria, alta, bem vestida, lábios vermelhos e olhos frios. Disse ser parente de Clara, mas o que ela revelou ao segurança fez tudo virar de cabeça para baixo. Acusou Clara de ter fugido de um abrigo. Disse que ela era instável, perigosa, e que já havia enganado famílias antes. Rafael recebeu a informação como um soco no estômago. Seria tudo mentira? Teria ele sido enganado? Mas havia algo que aquela mulher não sabia. Rafael conhecia Clara. Não com papéis, mas com a alma. E ele não descansaria até saber a verdade por trás daquelas palavras venenosas. Ei, você aí que está assistindo essa história, já parou para pensar em como às vezes a ajuda que oferecemos volta pra gente em forma de milagre? Se essa história te emocionou até aqui, se inscreve no canal agora mesmo, porque ainda vem muita coisa pela frente. O impacto da notícia o deixou paralisado. Rafael encarava o papel com as informações que seu segurança havia anotado. Nome da mulher, telefone de contato e um endereço. Segundo ela, Clara não se chamava Clara. E nem era apenas uma mulher sofredora com um bebê nos braços. Era uma farsante. Fugida de um abrigo psiquiátrico com histórico de surtos e manipulações. Teria inventado histórias, enganado famílias e se aproveitado da boa vontade dos outros. Tudo parecia fora de lugar. Absurdo. Mas e se fosse verdade? Rafael subiu as escadas devagar, com o coração em pedaços. No quarto de hóspedes, Clara embalava o filho no colo, cantarolando uma canção suave que ele nunca tinha ouvido antes. A cena era de paz, mas o peito dele gritava. Ela percebeu seu olhar perturbado e se levantou, como se sentisse que algo havia mudado no ar. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, olhando nos olhos dele com serenidade. Preciso saber quem você é de verdade, Rafael disse, sem rodeios. Clara não recuou. Pelo contrário, se aproximou, ainda segurando o bebê. Senta comigo. Acho que está na hora de você conhecer a minha verdade. E então ela começou a contar. Não com lágrimas, nem com drama, mas com uma sinceridade que cortava como lâmina. Disse que se chamava Clara mesmo, mas que não tinha família. Cresceu em lares temporários, abrigos diferentes, pulando de casa em casa. Aos 17, começou a trabalhar como cuidadora informal de idosos e crianças especiais. Gostava de ajudar, de ver as pessoas florescendo. Mas o mundo nem sempre é justo com quem tem pouco. Foi acusada injustamente de maus tratos por uma mulher rica e influente, que queria se livrar dela por ciúmes do marido. O caso não foi adiante, mas manchou sua ficha. Desde então, ela vivia à margem, fazendo bicos, cuidando de quem ninguém queria cuidar, até que ficou grávida. E foi abandonada. Desde então, vagava de cidade em cidade com o filho, tentando sobreviver. Não sou santa, Rafael, mas nunca usei ninguém. Eu só quero um lugar para viver em paz. Um lugar onde meu filho possa crescer com dignidade. Um lugar onde eu possa, talvez, finalmente pertencer. Rafael escutava em silêncio. A cada frase, algo dentro dele era desconstruído. Aquela mulher não estava mentindo. Ele via isso. Ela não precisava de desculpas. Ela precisava de paz. E ele também. Mesmo assim, decidiu ir até o tal endereço. Precisava encarar de frente. Chegando lá, encontrou a mulher que havia feito as acusações. Rica, vaidosa, arrogante. Disse ter sido generosa com Clara no passado e que ela mordeu a mão que a alimentava. Quando Rafael mencionou a filha cadeirante e a recuperação milagrosa que estava acontecendo, o olhar dela mudou. Arregalou os olhos, desconversou. E foi aí que ele entendeu. Aquilo não era sobre verdade. Era sobre orgulho ferido, ciúmes, vingança.
Voltou para casa com a certeza de que havia tomado a decisão certa ao acolher Clara. E decidiu protegê-la. De todos. Inclusive dele mesmo, se fosse necessário. Nos dias que seguiram, a conexão entre eles ficou mais forte. Rafael a via com outros olhos. E não era apenas atração. Era cuidado, respeito, admiração. Ela era a única pessoa que conseguia alcançar Isadora. E mais do que isso, era a única que fazia ele se sentir vivo de novo. Mas o coração dele ainda resistia. A lembrança da esposa falecida ainda o assombrava. Uma mulher doce que morreu dias depois do acidente de Isadora, tomada pela culpa e pelo sofrimento. Rafael se culpava por não ter sido forte o bastante para segurar tudo. Por ter deixado a filha se afundar na dor. E agora que a vida lhe dava uma nova chance, ele não sabia se tinha o direito de aceitá-la. Numa tarde em que Clara havia saído para comprar fraldas, Isadora chamou o pai no quarto. Estava sorridente, sentada na cama, com um caderno no colo. Pai, você gosta da Clara? Rafael hesitou. Depois sorriu. Gosto sim. Muito. Então por que você finge que não? Ele riu, surpreso com a maturidade da filha. E ela completou. Mamãe dizia que a gente nunca deve deixar o medo fazer a gente perder pessoas boas. Eu perdi você por um tempo. Mas a Clara trouxe você de volta. Aquelas palavras atingiram Rafael como um raio. Sua filha tinha razão. E ele sabia disso. Naquela mesma noite, Clara estava na varanda quando Rafael se aproximou com 2 xícaras de chá. Sentou-se ao lado dela e, por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. Apenas ouviram o som das cigarras e o vento entre as folhas. Você me devolveu a Isadora, ele disse, baixinho. E acho que devolveu partes de mim que eu nem lembrava que existiam. Clara sorriu, os olhos brilhando na penumbra. E você me deu algo que eu nunca tive... um lar. Foi nesse silêncio carregado de significados que seus dedos se tocaram pela primeira vez. Não foi um beijo, nem uma promessa. Foi só um gesto pequeno, mas cheio de tudo. Na manhã seguinte, Rafael fez um anúncio. Clara ficaria ali o tempo que quisesse. A casa era dela também. A vida que estavam construindo era de todos. Mas, como sempre, o destino não gosta de finais fáceis. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Uma denúncia anônima chegou ao conselho tutelar. Alegavam que Clara vivia em ambiente impróprio com o filho e que o bebê corria perigo. Uma equipe foi enviada até a casa. E Rafael viu, mais uma vez, o mundo desabar diante dos seus olhos. Os carros chegaram sem aviso. Uma viatura discreta, 2 agentes do conselho e uma assistente social. Rafael viu da janela e seu estômago revirou. Por um instante, sentiu-se impotente, como no dia do acidente da filha. Correu para fora da casa, o coração disparado, tentando entender o que estava acontecendo. Clara apareceu logo em seguida. O bebê no colo, os olhos arregalados, sem entender o motivo da visita. A assistente social, educada mas firme, explicou que receberam uma denúncia anônima sobre um possível ambiente impróprio para a criança. Era protocolo. Precisavam verificar. Precisavam observar, fazer perguntas. E, se necessário, levar o bebê temporariamente até que tudo fosse esclarecido. Isso é um absurdo, Rafael gritou furioso. Essa mulher salvou a minha filha. Essa casa é mais segura do que qualquer outro lugar que esse menino já conheceu. Clara, por sua vez, não chorou. Nem gritou. Apenas segurou o filho com mais força e respirou fundo. Podem entrar, disse com firmeza. Não tenho nada a esconder. A inspeção durou mais de 1 hora. Vasculharam cada cômodo, analisaram a higiene, a organização, conversaram com funcionários da casa. Rafael tentou conter a revolta, mas foi Isadora quem surpreendeu a todos. Desceu da cadeira, com esforço, e se colocou entre Clara e os agentes. Essa mulher é a única razão de eu estar em pé hoje, disse com a voz trêmula, porém decidida. Ela é mais mãe do que muita gente que conhecia a vida toda. Se vocês a levarem, vão me levar junto. A emoção tomou conta da sala. A assistente social, visivelmente tocada, pediu desculpas pela situação, mas explicou que ainda precisariam averiguar a origem da denúncia. E que, por enquanto, o caso seria arquivado por falta de provas ou indícios de negligência. Porém, Clara ainda deveria prestar um depoimento oficial dentro de 3 dias. Quando os carros foram embora,
Rafael abraçou Clara pela primeira vez. Forte, intenso. Não por impulso, mas por necessidade. Ela não resistiu. Enterrou o rosto no ombro dele, como quem finalmente se permite desabar. Eu tô cansada de lutar, Rafael. Ela murmurou, em meio ao choro contido. Eu só queria um lugar onde ninguém me arrancasse do que estou construindo. E é exatamente isso que você vai ter, ele respondeu, apertando-a mais forte. Aqui, ninguém mais te tira. Nem que eu tenha que enfrentar o mundo por você. Naquela noite, Rafael fez algo que não fazia há muito tempo. Abriu o velho baú de lembranças no escritório. Fotografias antigas, cartas da esposa falecida, desenhos da filha quando pequena. Tudo ainda estava ali, intocado. Mas o passado, por mais sagrado que fosse, não poderia aprisioná-lo. E naquele momento, ele soube. Clara não havia vindo para substituir ninguém. Ela era um novo capítulo, uma nova história, e merecia ser escrita com verdade. Nos dias seguintes, Rafael moveu céus e terra para descobrir quem havia feito a denúncia. E descobriu. A mulher que o procurou antes, a mesma que espalhou mentiras sobre Clara no passado, agora havia tentado acabar com tudo novamente. Motivada por pura inveja, ela queria ver Clara sozinha, humilhada. Mas dessa vez, Rafael não permitiu. Processou a caluniadora por difamação e perseguição. E pela primeira vez, Clara viu alguém lutar por ela. Não com promessas vazias, mas com ações concretas. O caso foi arquivado. A justiça foi feita. E com isso, um novo ciclo começou. Num domingo de manhã, Rafael reuniu todos na varanda. Clara, o bebê, Isadora e até os funcionários. Estava nervoso, com um papel dobrado nas mãos. Respirou fundo e disse: Durante muito tempo, essa casa foi apenas um lugar grande e vazio. Mas desde que vocês chegaram, ela voltou a ser um lar. E por isso quero que esse momento seja lembrado como o verdadeiro recomeço das nossas vidas. E então, ajoelhou-se diante de Clara. Abriu o papel. Era um pedido de união estável. Nada de alianças ainda. Nada de grandes cerimônias. Apenas um compromisso oficial de que ela teria o direito de permanecer ali com dignidade, proteção e, principalmente, amor. Eu não sei o que o futuro reserva pra gente, Clara, mas sei que você é parte dele. Se quiser, vamos construir isso juntos. Não precisa responder agora. Só... Fica. Fica com a gente. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela olhou para Isadora, que sorria como nunca. Olhou para o bebê, dormindo em paz. E então segurou a mão de Rafael. Eu já estou aqui. E não vou a lugar nenhum. O beijo veio natural. Não cinematográfico, não ensaiado, mas cheio de verdade. E naquela manhã, enquanto o sol aquecia a varanda, algo dentro daquela casa se selava para sempre. A certeza de que, mesmo as almas mais feridas, podem encontrar um ao outro e recomeçar. Mas como a vida sempre guarda um suspiro a mais antes do fim, algo ainda aconteceria. Algo que nem Clara, nem Rafael poderiam prever. E que colocaria à prova tudo o que eles construíram até aqui. A felicidade parecia finalmente ter encontrado endereço naquela casa. Os dias passaram mais leves, e os sorrisos já não eram raros. Clara havia sido oficialmente acolhida. Isadora progredia nos exercícios físicos, e Rafael começava a fazer planos. Planos reais. Nada grandioso, apenas coisas simples que antes pareciam impossíveis. Um passeio no parque, um almoço fora, uma viagem curta, talvez. Era como se a vida tivesse deixado de apenas sobreviver e começasse, finalmente, a ser vivida. Mas foi numa madrugada silenciosa que tudo balançou de novo. Clara acordou sobressaltada. O bebê tossia muito, o corpo ardia em febre. Rafael correu com ela até o hospital mais próximo. As horas se arrastaram numa espera angustiante. O diagnóstico? Uma infecção respiratória severa. A criança precisaria ser internada imediatamente. Aquela foi a primeira vez que Rafael viu Clara se desfazer. Até então, ela sempre fora forte. Firme. Mas agora tremia, o rosto pálido, os olhos fixos no filho entubado, rodeado de fios e aparelhos. Ela não dizia nada. Apenas segurava a mãozinha dele e chorava em silêncio. E Rafael, impotente, fazia o que podia. Ficava ao lado dela. Por horas. Sem sair. Sem dormir. Se algo acontecer com ele, eu não sei se aguento. Clara disse em voz baixa, com um nó na garganta.
Vai ficar tudo bem. Rafael respondeu, tentando acreditar nas próprias palavras. No entanto, os dias seguintes foram uma sucessão de incertezas. O bebê não reagia bem ao tratamento. A febre persistia. O choro sumiu. O medo virou rotina. Clara praticamente não comia. Rafael, entre idas e vindas ao hospital e os cuidados com Isadora em casa, mal conseguia respirar. E mesmo assim, ele não pensava em desistir. Nem por um segundo. Uma semana se passou até que o médico apareceu com um semblante diferente. Havia cautela nos olhos dele, mas também esperança. O antibiótico começava a fazer efeito. A inflamação recuava. Aos poucos, o bebê voltava a reagir. Na manhã seguinte, ele abriu os olhos. Fracos ainda, mas vivos. Clara caiu de joelhos ali mesmo, aos prantos, agradecendo a Deus, ao universo, à vida. E Rafael chorou junto, com o coração em pedaços, mas inteiro de gratidão. Ele vai sair dessa, disse o médico. E é graças à força de vocês. Depois de dias de internação, o bebê teve alta. Mais magro, mais quieto, mais fora de perigo. A volta para casa foi celebrada em silêncio, com olhares emocionados, mãos entrelaçadas e um entendimento profundo. Eles haviam enfrentado o pior. E ainda estavam de pé. Mas as marcas ficaram. Clara se tornou mais introspectiva. Passava horas olhando o filho dormir, como se temesse perdê-lo de novo. Rafael tentava trazê-la de volta, pouco a pouco, com gestos simples. Um café quente, um abraço inesperado, uma conversa leve. Certa noite, sentaram-se no jardim, onde tudo parecia mais calmo. Rafael olhou para Clara com ternura. Você é mais forte do que imagina. Ela não respondeu de imediato, mas então virou o rosto para ele e disse: Eu não queria me apaixonar por você. Mas aconteceu? Ela assentiu, os olhos marejados. Aconteceu. Ele se aproximou devagar e a envolveu num abraço longo, silencioso, que dizia tudo o que eles ainda não tinham coragem de dizer em voz alta. Naquela noite, pela primeira vez, Clara dormiu com a cabeça encostada no peito dele. E Rafael teve a certeza que precisava. Ela era o amor da vida dele. Simples assim. No dia seguinte, ele decidiu dar um passo a mais. Estava pronto para oficializar tudo de vez. Não apenas com papéis ou promessas, mas com algo simbólico. Algo que mostrasse para ela e para o mundo que ela não era passageira. Era permanente. Era raiz. Passou a manhã com Isadora, preparando uma surpresa. Escolheu flores. Escolheu um anel. Fez com que a filha escrevesse uma carta simples, mas cheia de sentimento. E preparou tudo para o jantar. Mas, como se o destino insistisse em testá-los até o fim, Clara desapareceu. Simplesmente não estava em casa quando Rafael chegou. Nem ela, nem o bebê. Todos os pertences dela sumiram. Nenhuma carta. Nenhuma explicação. Os funcionários não sabiam de nada. A segurança não viu ninguém sair. Era como se tivesse evaporado. Rafael entrou em desespero. Revistou cada canto. Revirou câmeras. Ligou para hospitais, rodoviárias, pessoas do passado. Nada. Ninguém sabia de Clara. Ninguém sabia de nada. Isadora, quando soube, ficou em choque. Chorou como não chorava desde o acidente. Rafael sentiu a dor da perda mais uma vez. Uma dor diferente. Era como se tivessem arrancado um pedaço dele sem anestesia. Mas ele sabia. No fundo, sabia. Clara não teria partido sem motivo. Algo havia acontecido. E ele não descansaria até entender. Naquela noite, sozinho no quarto dela, Rafael encontrou um bilhete escondido sob o travesseiro. Escrito com pressa, em letras trêmulas. Me perdoa. Eu precisava ir. Não quero trazer mais problemas para sua família. Você merece uma vida leve, sem meu peso. Não me procure. Um dia você vai entender. Obrigada por tudo. Rafael leu e releu até as palavras perderem o sentido. A única coisa que fazia sentido naquele momento era a ausência. Mas o que Clara não sabia é que o amor que nasceu naquela casa não se apaga com a distância. E que, às vezes, é justamente a dor que nos leva de volta ao que realmente importa. O tempo passou, lento, denso, como quem carrega o peso de algo que não foi dito. Rafael tentou seguir. Mergulhou no trabalho, nas tarefas da fazenda, nos cuidados com Isadora, que aos poucos voltava a caminhar sozinha, mas com o brilho dos olhos apagado. A ausência de Clara era uma ferida aberta na casa.
Os risos cessaram. Os jantares voltaram a ser silenciosos. E o coração de Rafael, mesmo tentando resistir, se quebrava um pouco mais a cada manhã, sem notícias. Foram meses de busca silenciosa. Rafael não contou a ninguém, mas mantinha um detetive particular procurando pistas. Vasculhou abrigos, rodoviárias, registros médicos, tudo. Mas Clara parecia ter se apagado do mundo, como uma estrela que brilha forte e depois some no céu sem deixar rastro. Até que, numa tarde qualquer, o inesperado aconteceu. Rafael e Isadora estavam no parque da cidade, algo que tinham retomado como parte do processo de cura. Isadora caminhava lentamente pela trilha, com o apoio de uma bengala leve, determinada, serena. Rafael comprava água de coco quando ouviu uma voz familiar. Isadora? Ele virou-se devagar, sem acreditar. A poucos metros dali, uma mulher com os cabelos presos em um lenço florido segurava um carrinho de bebê. O coração dele disparou. Era ela. Clara. Os olhos dela também se arregalaram. Tentou dar um passo para trás, talvez recuar, fugir de novo. Mas foi Isadora quem correu. Sim, correu. Até ela. Sem bengala. Sem medo. Apenas com amor. Você prometeu que não ia embora, a menina disse, abraçando-a com força. Clara caiu de joelhos, chorando como uma criança, o bebê nos braços. Rafael se aproximou, sem saber o que dizer. Apenas olhou. Aquela mulher, naquele parque, ainda era tudo o que ele queria. E ainda era casa. Por que você fugiu de mim? Ele perguntou com a voz embargada. Eu tive medo. Pensei que estava atrapalhando a sua vida, que o meu passado poderia te prejudicar. Então fui embora antes que você também me mandasse ir. Clara, eu nunca mandei você embora. Eu estava pronto para te pedir para ficar para sempre. Ela chorou mais ainda. E quando Rafael a puxou para perto, não houve necessidade de mais palavras. O beijo que veio depois não foi um reencontro. Foi um recomeço. Nos dias que seguiram, Clara contou tudo. Havia recebido ameaças da mesma mulher do passado, que prometeu tirar o bebê dela se ela continuasse perto de Rafael. Assustada, fugiu. Refugiou-se numa casa de acolhimento em outra cidade e tentou começar do zero. Mas nada fazia sentido longe daquela casa, daquela família. Rafael garantiu que nada e ninguém a ameaçaria novamente. Contratou advogados, acionou a justiça. Dessa vez, com provas. E fez questão de registrar o filho de Clara como seu também, com os mesmos direitos de Isadora. Meses depois, num final de tarde cheio de flores e pessoas queridas, os dois disseram sim, num pequeno altar montado no jardim da casa onde tudo começou. A cerimônia foi simples, sem luxo, mas cheia de verdade. Isadora entrou com as alianças, caminhando, sorrindo. O bebê dormia tranquilo nos braços da nova avó, uma vizinha querida que virou parte da família. O juramento deles não foi decorado, foi vivido. Você entrou na minha vida com a chuva e levou embora todas as tempestades, Rafael disse. E você me deu o que eu achei que nunca teria. Um lar onde eu não preciso mais fugir, ela respondeu. A festa foi simples, com bolo de fubá, flores do campo e muita música boa. Mas o que se celebrou ali foi a prova de que o amor, quando é de verdade, resiste ao tempo, ao medo, à dor. O amor, quando é verdadeiro, fica. Hoje aquela casa que antes era grande e vazia é cheia de vida. Com cheiro de café fresco, risadas correndo pelos corredores, brinquedos espalhados pela sala e jantares cheios de conversa. E se você perguntar a Rafael o que mudou, ele vai te dizer. Ela só queria um abrigo. Mas quem foi salvo? Fui eu. Agora me conta aqui nos comentários. Você já conheceu alguém que mudou a sua vida para sempre? Assim como Clara fez com Rafael e Isadora? Essa história te emocionou? Então se inscreve no canal agora mesmo. Aqui, cada história é feita com alma, com coração, para tocar fundo em você. E se você tiver uma história emocionante ou de superação, compartilha com a gente aqui nos comentários. Quem sabe a próxima história do canal não seja a sua? Envia esse vídeo para alguém que você ama. Talvez isso aqueça o dia de alguém que está precisando acreditar no amor de novo. Obrigado por assistir até o fim. E lembre-se, às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida aparecem nos dias mais improváveis e mudam tudo para sempre.